Olá a todos, professor Caio falando novamente. Dando sequência ao tema começado na aula passada, que foi o tema de meios de comunicação. Nesse segundo momento agora, que eu já havia comentado com vocês, nós começaremos a tratar do desenvolvimento dos meios de comunicação no Brasil. Então, rapidamente, como a gente já conceituou a aula passada, esse momento agora vai ser um pouco mais rápido. A gente vai se preocupar exclusivamente com o desenvolvimento de alguns meios no Brasil, citando como eles aconteceram cronologicamente. Tá? Então, no primeiro momento, para a gente caracterizar de maneira geral esse desenvolvimento. No caso brasileiro, aconteceu tardiamente, após a década de 50, associado evidentemente com o avanço da industrialização. Isso não foi característica do Brasil, mas de toda a América Latina. Assim como os meios de transporte, no primeiro momento, na introdução, no início desse processo, houve uma falta de infraestrutura, uma falta de capital, de investimento. Tudo isso devido à dimensão territorial do Brasil. É muito difícil você conseguir conectar todas as partes, todo o território brasileiro, pelo fato do Brasil ser um país continental. Ou seja, era muito difícil, ou quase impossível até hoje, conectar os principais centros, áreas mais distantes, principalmente na região norte do Brasil. E durante a ditadura, houve a criação do Ministério da Comunicação, que foi extinto em 2018 e recriado há pouco tempo atrás, algumas semanas atrás. E a criação dele em 67 era justamente para tentar aperfeiçoar essa expansão. O objetivo era tentar conectar os territórios mais distantes do Brasil, levando uma infraestrutura mínima de transportes. Ainda sobre o controle militar no Brasil, que foi um período de grandes investimentos em infraestrutura, durante a década de 70 principalmente, houve uma grande expansão desses meios de comunicação de massa, principalmente associado a redes de rádio e de televisão. Tudo isso após a criação do Ministério da Comunicação, que passou a investir de maneira oficial e estatal no desenvolvimento dessa infraestrutura. Então, se pensarmos no Brasil como exemplos de meios de comunicação, a gente vai inicialmente voltar lá com a chegada da família real, foi quando iniciou-se, digamos assim, a produção de imprensa no Brasil, ou seja, a impressão de jornais e periódicos, tudo isso vinculado a notícias na época da família real. Então, com a chegada da família real, trazendo essa lógica que já existia na Europa da imprensa, passou a circular esses primeiros periódicos, esses primeiros jornais, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, que foi onde, evidentemente, essa família se instalou. A primeira transmissão de rádio no Brasil, a gente vai ver que boa parte do desenvolvimento da tecnologia e meios de comunicação aconteceu inicialmente no Rio de Janeiro, porque foi aonde iniciou-se essa expansão pela chegada da família real no primeiro momento, no segundo momento porque era a capital do Brasil naquele determinado momento. Em 1922, houve a primeira transmissão oficial de rádio no nosso país e foi justamente para comemorar o centenário da independência do Brasil, que havia acontecido em 1822. Então, nos festejos de comemoração, foi oficialmente lançado, digamos assim, o rádio no Brasil. Em 58, ano inclusive da primeira conquista da Copa do Mundo do Brasil, houve a inauguração de um tipo específico de transmissão, que era a transmissão esportiva. Isso aconteceu e permitiu que os brasileiros escutassem, digamos assim, acompanhassem os jogos de maneira ao vivo. Tá? A TV, como também meio de comunicação em massa e associado também ao período do pós-Segunda Guerra, como a gente já falou, ela teve a sua primeira transmissão no Brasil acontecida em 50, através da extinta TV Tupi. A TV Tupi, evidentemente, não existe mais, mas o prédio dela é onde hoje está instalada a emissora ESPN, que é uma emissora de esportes de capital estadunidense, mas que tem uma sede aqui no Brasil. Inclusive tem algumas áreas mantidas como uma reserva histórica, digamos assim, da história da TV no Brasil. Em 72, em comemoração ao golpe de 64, aniversário do golpe de 64, que foi a instituição da ditadura, houve a primeira transmissão a cores. Então nós temos, de maneira bem recente, tá?
a década de 50 como sendo a primeira transmissão e a década de 70 como sendo a primeira transmissão em cores. Quando houve as primeiras transmissões da década de 50, existiam algumas curiosidades, principalmente no Rio de Janeiro, porque existiam poucos aparelhos de televisão no Brasil, sendo que era praticamente desconhecido por muitos. E a TV Tupi distribuiu aparelhos de TV em vários bares do Rio de Janeiro para as pessoas acompanharem conjuntamente essa transmissão inicial. Evidentemente, depois serviu como uma propaganda para as pessoas irem atrás desse aparelho, que era uma novidade no Brasil, não na Europa principalmente, mas no Brasil era novidade. E mais recentemente, a partir de 2007, é que a tecnologia da TV digital chegou no Brasil, o que hoje é praticamente disseminado por todos os aparelhos de TV. Essa tecnologia chegou ao Brasil em 2007. Essa tecnologia de TV digital surgiu no Japão, e no Japão, desde 97, praticamente todas as TVs já eram digitais. Então, no Brasil chegou em 2007 e hoje nós ainda temos alguns poucos canais analógicos, a ampla maioria são de tecnologia digital. E por fim, os dois últimos pontos, que são os mais recentes, mas tem um histórico de desenvolvimento. A primeira, a telefonia. Então, tem alguns fatos curiosos e históricos. O primeiro deles, vinculado à primeira transmissão, digamos assim, do telefone do Brasil. Ele foi trazido por Dom Pedro II, depois de uma viagem que ele fez para os Estados Unidos e conheceu essa tecnologia, ficou muito curioso por ela e mandou trazer importados dos Estados Unidos e instalar em alguns pontos estratégicos, principalmente ligando às áreas de decisão de poder. Então ele mandou instalar linhas telefônicas do palácio para a casa dos seus ministros, para ele ter uma comunicação mais direta. Evidentemente que isso ficou restrito a esse cenário e que posteriormente, só muitos anos depois, começou a ser difundido de maneira específica. Mas nós já temos o relato do primeiro telefone desde a época de Dom Pedro II. Tá? Foi apenas no século passado também, a gente falou há pouco que a estrutura do Brasil era precária até a década de 50, foi só em 65, na década de 60, em que houve a criação de uma empresa que tinha por objetivo administrar essas linhas telefônicas que vieram sendo instaladas no Brasil. A criação da Embratel, chamada de Empresa Brasileira de Telecomunicações, que hoje não é uma empresa estatal mais, ela foi privatizada, mas ela foi criada pelo Estado brasileiro, foi criada nesse ano e o objetivo era organizar, digamos assim, administrar as ligações que existiam nacionalmente e internacionalmente em território nacional. E por fim, o caso da internet em si, que já falamos na aula passada, ela se desenvolveu durante a Guerra Fria, ela só chegou de fato ao Brasil no final da década de 80 e começo da década de 90, tá? Então ela foi instalada entre 89 e 91 e ela foi instalada justamente para dar suporte a órgãos de pesquisa e ao governo. Da mesma forma que a internet surgiu com a ARPANET lá, tendo como objetivo central conectar centros de pesquisa no mundo, aqui no Brasil foi a mesma lógica. Ela foi instalada inicialmente em centros de pesquisa, principalmente na Unicamp. Unicamp, que foi palco da criação, do desenvolvimento da tecnologia da fibra ótica, que hoje inclusive é usado mundialmente. Então, os primeiros fluxos de internet, redes ligadas na rede mundial de computadores, aconteceu no final da década de 80 e começo da década de 90. Os órgãos de governo, assim como os órgãos de pesquisa, também foram os primeiros a receber acessos a essa internet, acesso a essa rede mundial de computadores. O computador já existia no Brasil, mas evidentemente com uma máquina de processamento de dados, e não com uma máquina de conexão mundial. Foi só em 93, ou seja, quase por meio da década já, é que houve a primeira conexão fora desse grupo de pesquisas, grupos de pesquisas e do governo. Então, de maneira comercial, civil, ela só aconteceu em 93. E a organização da venda da internet no Brasil, ou seja, a possibilidade de haver um provedor que entregue internet comercialmente, ela só foi organizada e liberada no Brasil a partir de 95. Então, nós podemos afirmar que a internet no Brasil ela passou a ser
autorizada para o uso civil, para a venda comercial comum, a partir de 1995. Anos antes, 5 anos antes, ela chegou ao Brasil e se instituiu inicialmente em órgãos de pesquisa e órgãos de governo. E só a partir de 95 é que ela, de fato, passou a ser usada, ou permitiu a ser usada em meio civil. E foi só a partir do século XXI, a partir da virada do século, é que essa tecnologia começou a se disseminar de maneira mais efetiva, digamos assim. Portanto, nós estamos falando aí de apenas 25 anos, que é uma geração em que a internet está disponível, digamos assim, para comércio civil no Brasil. Bom, por hora, por essa segunda parte, é só para a gente entender esse desenvolvimento dos principais meios de comunicação no Brasil. A gente vai aprofundar essa discussão sobre o desenvolvimento da internet na aula ao vivo, quando também fizermos alguns exercícios e vamos dar sequência posteriormente. Bom, por hora é só. Nos vemos na aula ao vivo daqui a pouco e a gente tira as dúvidas e, evidentemente, faz o exercício aprofundando o tema, principalmente o desenvolvimento da internet no Brasil. Então, até já.